Quando aquele homem elegante surgiu na praça central do Vale das Águas, ninguém poderia imaginar que o fazendeiro mais rico de 3 municípios vizinhos estava ali escondido sob roupas remendadas e mãos propositalmente calejadas. E muito menos que a verdade, quando finalmente viesse à tona, chocaria não apenas aquela vila pacata, mas revelaria algo que nem ele mesmo esperava descobrir sobre o verdadeiro significado de ser pai e de encontrar amor real. Roberto Almeida acordou naquela manhã de quinta-feira, sentindo o peso esmagador da solidão apertar seu peito. Da janela do quarto principal, observava as intermináveis plantações de café que se estendiam até o horizonte. A fazenda Bom Retiro, construída pelo avô dele há mais de 60 anos, era considerada uma das propriedades mais prósperas da região. Centenas de pés de café organizados em fileiras perfeitas, casas de trabalhadores, armazéns cheios, estábulos com os melhores cavalos. Tudo aquilo carregava o nome Almeida há 3 gerações e representava poder, influência e fortuna invejável. Mas nada daquilo importava quando ele ouvia os passos silenciosos e arrastados de Isabel pelos corredores vazios. Sua filha, com apenas 6 anos de idade, apareceu na porta do quarto segurando o mesmo boneco de pano que não largava desde o dia fatídico, 4 anos atrás. Isabel usava um vestido branco impecavelmente limpo, arrumado pela governanta, mas seus olhos castanhos carregavam aquela tristeza profunda que partia o coração de Roberto todos os dias. A menina não disse nada, apenas ficou ali parada, olhando para o pai em silêncio, esperando. Roberto sentiu a garganta apertar como sempre acontecia. Isabel havia parado de falar no dia do funeral da mãe. Desde então, 4 longos anos se passaram sem que uma única palavra saísse daquela boquinha pequena. Os melhores médicos de 5 cidades vizinhas foram consultados. Todos disseram a mesma coisa. Não havia problema físico, era trauma emocional profundo. A menina precisava de tempo, de paciência e principalmente de uma figura materna que a fizesse sentir segura novamente. Bom dia, minha filha. Roberto se aproximou e se ajoelhou na altura dela. Dormiu bem? Isabel apenas acenou com a cabeça, seus olhos evitando o contato direto como sempre faziam. Ela segurava o boneco de pano com tanta força que seus dedos pequenos ficavam brancos. A cena dolorosa se repetia todos os dias. Roberto tentava conversar, fazer perguntas simples, arrancar qualquer reação da filha. Isabel respondia apenas com gestos mínimos, ou com aquele olhar distante que parecia estar sempre em outro lugar, provavelmente presa no passado, no último dia em que havia visto a mãe viva. O acidente aconteceu numa tarde comum. A esposa de Roberto, Laura, estava voltando da vila vizinha quando a carroça capotou numa descida íngreme. A queda foi fatal. Isabel, que tinha apenas 2 anos na época, estava em casa quando recebeu a notícia através dos gritos desesperados dos empregados. A partir daquele momento, algo dentro da menina se quebrou de uma forma que ninguém conseguia consertar. Se você está chegando aqui no canal agora, venha fazer parte dessa família que adora histórias emocionantes como essa. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É de graça e você nos ajuda a continuar trazendo histórias que tocam o coração. Escreva também nos comentários de onde você nos acompanha. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Roberto passou os últimos 4 anos tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas a distância emocional que sempre manteve por temperamento e a rigidez da educação que recebeu criavam um abismo entre ele e a filha. Ele sabia administrar terras, negociar contratos, comandar centenas de trabalhadores, mas não sabia como alcançar o coração fechado de uma criança traumatizada. O problema não era a falta de mulheres interessadas em ocupar o posto de senhora da fazenda Bom Retiro. Pelo contrário,
Roberto recebia convites constantes para jantares formais, bailes beneficentes e visitas sociais. Viúvas elegantes de fazendeiros falecidos, filhas de comerciantes prósperos e até algumas primas distantes de famílias tradicionais faziam questão de demonstrar interesse pelo viúvo mais rico e cobiçado da região. Todas elas tinham algo em comum que causava náusea profunda em Roberto. Tratavam Isabel como um obstáculo inconveniente que precisava ser tolerado. Nunca como uma criança que precisava urgentemente de amor maternal verdadeiro. Madalena Furtado, filha do maior comerciante de tecidos finos da capital, chegou a sugerir, durante um chá formal, que Roberto enviasse Isabel para um internato religioso na cidade grande. Crianças com esse tipo de problema precisam de disciplina rigorosa e ambiente controlado, havia dito ela, enquanto Isabel brincava sozinha no canto do salão com blocos de madeira coloridos. Essas ideias sentimentais de criação próxima só prejudicam o desenvolvimento. A menina precisa aprender a falar e se comportar adequadamente. Roberto jamais esqueceria o olhar de desprezo mal disfarçado que Madalena lançou para Isabel quando a menina se aproximou timidamente, estendendo um desenho que havia feito. A mulher nem olhou para o papel, apenas desviou os olhos com evidente incômodo e retomou a conversa sobre a última moda parisiense, como se a criança fosse invisível. Berenice Tavares, viúva recente de um juiz importante, simplesmente ignorava a existência de Isabel durante suas visitas cada vez mais frequentes. Quando a menina tentava mostrar o jardim que ajudava a cuidar ou o gatinho que havia encontrado abandonado perto dos estábulos, Berenice olhava através dela, literalmente através, como se enxergasse uma parede vazia. Depois, retomava a conversa com Roberto sobre política regional e alianças comerciais vantajosas que o casamento deles proporcionaria. A situação mais constrangedora e dolorosa aconteceu durante um jantar formal que Roberto ofereceu para apresentar Stella Montenegro, considerada o melhor partido disponível em toda a região. Filha de um coronel influente e sobrinha de um senador, ela tinha todos os atributos que a sociedade local considerava perfeitos: beleza refinada, educação em colégios caros da capital, dote considerável e conexões políticas extremamente vantajosas. O casamento seria celebrado como a união mais importante do ano. Durante o jantar de 8 pratos, servido com toda a pompa pela criadagem impecavelmente uniformizada, Isabel desceu as escadas, vestindo seu camisolão branco de dormir. Ela havia tido um dos pesadelos recorrentes sobre o dia do acidente e procurava o único conforto que conhecia: a presença do pai. Seus olhinhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar em silêncio no quarto escuro. Ela não disse nada, apenas ficou parada no último degrau da escada, segurando o boneco de pano e olhando para Roberto com aquela expressão suplicante que pedia socorro sem palavras. Stella mal disfarçou a irritação que sentiu ao ser interrompida. Seu rosto perfeitamente maquiado se contorceu numa expressão de desgosto antes de rapidamente recompor a máscara social educada. Que gracinha, Roberto. Mas acho melhor a criança voltar para o quarto dela agora. Os adultos estão tratando de assuntos importantes e ela precisa aprender a não interromper. O tom era gelado, mecânico, completamente desprovido de qualquer traço de compaixão ou calor maternal. Nem sequer perguntou se Isabel estava bem, se havia acontecido algo, se a menina precisava de algum conforto. Nada. Apenas aquele desejo frio de remover o obstáculo que atrapalhava seus planos. Isabel baixou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo livres pelo rostinho pequeno, e começou a subir as escadas novamente em silêncio.
Roberto se levantou tão abruptamente que derrubou a taça de vinho tinto, que se espatifou no chão de madeira encerada e manchou irreparavelmente a toalha de linho bordada à mão. Com licença, foi tudo que ele conseguiu dizer antes de seguir a filha a escada acima, ignorando os murmúrios constrangidos dos outros convidados. Encontrou Isabel encolhida na cama enorme, soluçando baixinho no travesseiro para não fazer barulho e incomodar ninguém. Roberto sentou na beira da cama e, pela primeira vez em muito tempo, não sabia o que fazer ou dizer. Sua educação rígida de homem do campo, criado para ser forte e provedor, não o havia preparado para lidar com emoções infantis tão profundas e complexas. Ela não gosta de mim, pai. Isabel não falou, mas seus olhos diziam tudo isso, enquanto olhava para Roberto com aquela tristeza sem fundo. Naquela noite, depois de finalmente conseguir que Isabel dormisse, Roberto dispensou Stella Montenegro com uma desculpa vaga sobre indisposição súbita. Ficou acordado até o amanhecer, caminhando pelos corredores silenciosos e enormes da fazenda, pensando na crueldade que estava cometendo contra a própria filha. Isabel merecia uma mãe de verdade. Uma mulher que a olhasse com carinho real, que tivesse paciência com seu silêncio, que não a visse como obstáculo, mas como criança que precisava desesperadamente de amor. Mas como encontrar alguém assim, quando seu nome, sua posição social e sua fortuna atraíam apenas interesseiras? Foi então, enquanto o sol nascia, tingindo o céu de laranja e rosa, que uma ideia absurda começou a se formar na mente de Roberto. Uma ideia tão radical que desafiava tudo que sua classe social representava e todos os valores que lhe foram ensinados desde criança. E se o problema não fosse ele não conseguir encontrar a mulher certa? E se fossem justamente seu título, sua fazenda e sua fortuna que estavam impedindo as mulheres certas de aparecerem? E se ele removesse completamente seu nome, sua posição e seus bens da equação? E se ele simplesmente fingisse ser um homem comum e pobre? A ideia era perigosa, potencialmente desastrosa para sua reputação e completamente fora dos padrões de conduta esperados de um fazendeiro respeitado. Mas Roberto estava desesperado, de uma forma que toda sua riqueza não conseguia aliviar. Ver Isabel definhando emocionalmente, transformando-se numa criança cada vez mais retraída e silenciosa, estava despedaçando seu coração paterno dia após dia. Ele precisava agir, mesmo que isso significasse violar todas as regras não escritas de sua classe social. Roberto passou a semana seguinte planejando meticulosamente cada detalhe de uma estratégia que seus vizinhos fazendeiros considerariam não apenas absurda, mas uma verdadeira traição à própria linhagem. Fingir-se de homem pobre para encontrar amor verdadeiro parecia coisa de romance barato vendido nas feiras populares, mas Roberto não via outra saída. Sua posição social havia se tornado uma prisão dourada que impedia qualquer conexão humana real e autêntica. Roberto convocou discretamente seu administrador de confiança, Martim Oliveira, um homem de 45 anos que trabalhava para a família há mais de 20 anos e conhecia cada segredo dos negócios da fazenda Bom Retiro. Martim era mais que um empregado. Era praticamente um irmão mais velho que Roberto nunca teve. Preciso de sua lealdade absoluta no que vou propor. Roberto fechou a porta do escritório com cuidado e trancou com a chave. O que vou pedir vai parecer loucura completa, mas juro pela memória de minha falecida esposa que tenho motivos muito sérios. Martim ouviu em silêncio crescente enquanto Roberto explicava o plano todo. Seus olhos se arregalaram progressivamente conforme entendia a dimensão do que o patrão pretendia fazer. Quando Roberto terminou, o administrador ficou vários minutos processando aquela informação antes de conseguir falar. Senhor Roberto,
Com todo o respeito que lhe tenho, isso é extremamente arriscado. Se descobrirem quem o senhor realmente é, sua reputação será destruída completamente. As famílias importantes vão considerá-lo um lunático. Pode perder contratos comerciais, influência política, respeito social. Alguns podem até questionar sua capacidade de administrar a fazenda e cuidar da menina. Já considerei todos esses riscos possíveis. Roberto respondeu com firmeza. E mesmo assim, prefiro arriscar minha reputação do que continuar assistindo minha filha definhar sem uma mãe que realmente a ame. Dinheiro eu tenho de sobra e posso ganhar mais. Influência social posso reconquistar com o tempo. Mas a infância de Isabel está passando agora e não volta mais. Cada dia que passa é um dia perdido. Martim suspirou profundamente, reconhecendo aquela determinação inabalável no olhar do patrão que conhecia tão bem. Está bem, senhor Roberto. Vou ajudá-lo porque entendo sua dor como pai, mas vamos fazer isso com toda a cautela possível. Primeiro, precisamos estabelecer uma identidade crível. Segundo, escolher uma localidade onde absolutamente ninguém o reconheça. Terceiro, criar uma história de vida consistente que resista a qualquer questionamento casual. Durante 3 semanas inteiras trabalharam nos mínimos detalhes da transformação. Roberto escolheu o Vale das Águas, uma vila pequena localizada a 8 dias de viagem da fazenda Bom Retiro, numa região montanhosa e isolada, onde a influência direta da família Almeida era praticamente inexistente. Era uma comunidade modesta, de aproximadamente 200 famílias, dedicada principalmente ao cultivo de milho, feijão, mandioca e à criação de galinhas e porcos. O tipo de lugar onde todos se conheciam desde criança, mas onde um viúvo, chegando com filha pequena, procurando recomeçar vida nova, não despertaria suspeitas excessivas. Martim conseguiu alugar, através de intermediários, uma casa muito simples na parte mais afastada da vila. Era uma construção básica de taipa caiada, com telhado de sapé, 3 cômodos minúsculos. Uma sala que servia também como cozinha, um quarto pequeno e um quartinho ainda menor, onde Isabel dormiria. Havia um poço no quintal, uma horta completamente abandonada e um galinheiro quebrado, que precisava de consertos urgentes. Comparado com a casa principal da fazenda Bom Retiro, que tinha mais de 30 cômodos amplos e arejados, aquilo era praticamente uma cabana miserável. Mas era perfeito para os propósitos de Roberto. Compraram roupas muito usadas no mercado popular da cidade mais próxima. Calças de algodão grosso com remendos visíveis, camisas desbotadas pelo tempo e pelo sol, um chapéu de palha surrado pelas intempéries, botas gastas mas ainda funcionais. Roberto deixou a barba crescer durante semanas, permitindo que ficasse desgrenhada e sem a forma cuidada que sempre manteve. Expôs deliberadamente a pele ao sol forte do meio-dia, algo que um fazendeiro rico jamais faria, até bronzear-se profundamente como os trabalhadores rurais. Suas mãos macias, de quem sempre teve outros fazendo o trabalho pesado, precisavam desenvolver calos. Roberto passou horas todos os dias segurando ferramentas ásperas, cavando terra dura, carregando sacos pesados, até que suas palmas começassem a endurecer e rachar como as mãos de qualquer trabalhador braçal. A transformação física foi surpreendentemente eficaz. O homem elegante e imponente, que comandava reuniões de negócios com postura ereta e voz autoritária, se transformou gradualmente num trabalhador rural comum, com andar mais lento, ombros ligeiramente curvados pelo peso da vida difícil e gestos econômicos de quem aprendeu a poupar energia física. Até sua forma de falar mudou completamente. Roberto praticou durante horas diante do espelho, eliminando os termos rebuscados e a pronúncia refinada, característica de sua classe, adotando a linguagem mais simples e direta dos camponeses pobres.
Martim observava todas essas transformações com uma mistura de admiração e preocupação crescentes. Senhor Roberto, o senhor está ficando irreconhecível mesmo. Mas está seguro de que conseguirá manter essa representação tempo suficiente? Não será fácil fingir ser pobre quando toda a sua vida inteira foi de abundância. Pequenos hábitos podem traí-lo facilmente. Estou consciente disso. Roberto respondeu com seriedade. Por isso não vou apenas fingir. Vou realmente viver como eles vivem. Vou trabalhar de verdade no campo, cozinhar minha própria comida, lavar minhas roupas no rio. Não será fingimento completo. Será uma imersão total numa realidade diferente. Talvez isso até me transforme num homem melhor no processo. O maior desafio de todos foi preparar Isabel para a mudança radical que estava por vir. Roberto sentou-se com a filha numa tarde ensolarada no jardim da fazenda e tentou explicar da forma mais honesta possível para uma criança de apenas 6 anos. Isabel, vamos fazer algo muito diferente nas próximas semanas. Vamos viver numa vila pequena e distante, numa casa bem simples, como as pessoas comuns vivem. Vai ser como uma grande aventura, como aquelas das histórias que lemos antes de dormir. Os olhos de Isabel se iluminaram pela primeira vez em muito tempo. Ela não falou, mas seu rosto mostrou interesse real. Mas vai ter uma regra muito importante que você precisa prometer obedecer sem exceção alguma. Roberto segurou as mãozinhas dela com cuidado. Ninguém pode saber quem realmente somos. Vamos usar nomes simples. Eu vou me chamar apenas Roberto Silva e você vai ser Isabel Silva. Não podemos falar sobre a fazenda, sobre os empregados, sobre nossa vida aqui. Tudo isso tem que ser segredo absoluto, como quando você guarda um tesouro bem escondido. Consegue fazer isso por mim? Isabel pensou por longos segundos, com aquela seriedade que as crianças reservam para assuntos realmente importantes. Então, com um gesto surpreendente, ela acenou firmemente com a cabeça e colocou o dedinho sobre os lábios, fazendo o sinal universal de silêncio e segredo. Isso mesmo, minha filha. Roberto a abraçou com força. É nosso segredo especial. A mudança para o Vale das Águas aconteceu numa segunda-feira nublada. Viajaram numa carroça muito simples, puxada por um cavalo comum e velho. Nada parecido com as carruagens elegantes e confortáveis da fazenda Bom Retiro. Roberto guiava pessoalmente, sentindo as rédeas ásperas machucarem suas mãos ainda não completamente acostumadas. Isabel ia ao lado dele, enrolada num cobertor velho, mas limpo, observando a paisagem rural com curiosidade silenciosa. A viagem levou 4 dias completos, parando em estalagens modestas pelo caminho. Pela primeira vez na vida, Roberto pagou por refeições simples, servidas em pratos de barro rachado. Dormiu em camas duras, com lençóis ásperos que cheiravam a sabão barato. Dividiu quartos minúsculos com a filha. Cada experiência era uma lição profunda de humildade que sua criação privilegiada nunca havia proporcionado. Mas o mais importante estava apenas começando. Quando finalmente chegaram ao Vale das Águas, o sol estava se pondo, tingindo as montanhas ao redor com tons intensos de laranja e roxo. A vila se estendia numa pequena planície entre morros cobertos de vegetação, com ruas de terra batida, casas simples de taipa ou tijolo aparente, uma igreja modesta no centro da praça principal e algumas vendas que comercializavam produtos básicos. Era um mundo completamente diferente do universo de Roberto. A casa que Martim havia alugado ficava na última rua da vila, quase onde começavam as roças e plantações. Era ainda menor do que parecia nas descrições. Paredes de taipa caiadas de branco já descascando em alguns pontos, telhado de sapé que certamente gotejava quando chovia forte, janelas pequenas sem vidros, apenas com cortinas de pano grosso. Dentro havia móveis mínimos e toscos,
Uma mesa de madeira rústica, 2 cadeiras bambas, um fogão a lenha que enchia tudo de fumaça quando aceso, 2 camas estreitas com colchões de palha que faziam barulho a cada movimento. Isabel explorou cada canto da casa nova com um entusiasmo silencioso que Roberto não via há anos. Ela apontava para as coisas com interesse real. O poço no quintal, o galinheiro quebrado, a horta abandonada cheia de mato. Naquela primeira noite prepararam juntos uma refeição muito simples: arroz, feijão e ovos fritos que compraram na venda da esquina. Roberto queimou o arroz e deixou o feijão praticamente sem sal, mas Isabel comeu tudo e Roberto jurava ter visto um pequeno sorriso no cantinho de seus lábios. Era a primeira vez em 4 anos que jantavam apenas os dois, sem empregados, servindo em silêncio formal, sem o peso sufocante daquela casa enorme e vazia. Na primeira semana no Vale das Águas, Roberto Silva, como agora se apresentava, visitou as pequenas propriedades rurais ao redor procurando trabalho. Sua história era simples e triste o suficiente para gerar empatia natural. Viúvo havia 4 anos, havia perdido a esposa num acidente, criava a filha sozinho, precisava recomeçar longe das memórias dolorosas da terra natal. Estava disposto a aceitar qualquer serviço honesto: lavrar terra, plantar, colher, cuidar de animais, consertar cercas e telhados. A sinceridade aparente da situação tocava os corações dos pequenos proprietários. Em comunidades rurais isoladas, a solidariedade para com viúvos e órfãos fazia parte do código moral, não escrito, que todos respeitavam. Seu Benedito, dono de uma propriedade de 12 alqueires, onde cultivava principalmente milho e mandioca, ofereceu 4 dias de trabalho por semana. A paga não é grande coisa, rapaz, mas é honesta e pontual. Se você trabalhar bem e mostrar compromisso, posso arranjar mais dias depois. Foi durante essas primeiras conversas que Roberto ouviu falar pela primeira vez de Clara. Tem uma moça aqui na vila que é um verdadeiro anjo caído do céu, disse Dona Josefa, esposa de seu Benedito, enquanto servia um café forte e bem adoçado. Clara Mendonça, coitada da menina. Perdeu o marido jovem ainda, ficou viúva sem nada no mundo, mas nunca perdeu a bondade que carrega no coração. Trabalha onde aparece serviço, lava roupa, costura, borda, cuida de crianças, ajuda nas colheitas. Todo mundo gosta dela, apesar de não ter nada de seu. Apesar? Roberto perguntou, percebendo algo estranho na forma como Dona Josefa falou. Bom, sabe como são as pessoas, né? Tem gente maldosa que acha que quem não tem terra, não tem família importante, não tem dote, não merece respeito completo. Fazem piadas maldosas nas costas dela, chamam de coitadinha, dizem que vai acabar velha e sozinha porque homem nenhum quer mulher sem nada para oferecer. Mas eu digo uma coisa, ela é mais digna e honrada que muito rico orgulhoso que conheço por aí. Roberto sentiu algo estranho ao ouvir aquilo, uma indignação profunda que não esperava sentir. Em seu mundo de fazendeiro rico, ele próprio sempre fez parte daqueles que julgavam as pessoas pela linhagem, pela fortuna, pelas terras que possuíam. Nunca havia questionado seriamente esse sistema, porque sempre estivera confortavelmente no topo dele. Mas agora, disfarçado de homem comum e pobre, começava a enxergar a crueldade casual dessa hierarquia social rígida e injusta. Isabel foi matriculada na pequena escola da vila, um prédio simples de 3 cômodos, onde uma professora idosa chamada Dona Mariana ensinava as primeiras letras para 25 crianças de idades variadas. A menina inicialmente estranhou a diferença brutal entre aquela sala apertada, quente e mal iluminada e os tutores particulares que tinha na fazenda. Mas as outras crianças a receberam com curiosidade amigável, e pela primeira vez Isabel estava cercada de outras crianças de verdade, não apenas filhos de fazendeiros ricos com quem convivia apenas em festas formais e distantes.
Foi num sábado de manhã, exatamente 10 dias após chegarem ao Vale das Águas, que Roberto conheceu Clara pessoalmente. Ele havia ido à venda do centro comprar mantimentos básicos: farinha de milho, sal grosso, um pedaço pequeno de toucinho defumado, feijão. Carregava tudo numa sacola de pano surrada quando viu uma jovem mulher tentando carregar sozinha 3 sacos enormes e pesados de farinha, claramente com muita dificuldade para equilibrar tudo. Ela tinha aproximadamente 25 anos. Cabelos castanhos escuros presos num coque simples na nuca. Vestia um vestido de algodão remendado em vários lugares, mas impecavelmente limpo e bem passado. Havia uma determinação teimosa em seu rosto delicado enquanto tentava equilibrar os sacos pesados sem deixar nenhum cair. "Deixe-me ajudar, senhorita." Roberto se aproximou rapidamente. "São muito pesados para carregar sozinha." Clara virou-se e Roberto se deparou com os olhos castanhos mais bondosos que já havia visto em toda a sua vida. Não era a beleza clássica e refinada das mulheres aristocráticas que o cortejavam na fazenda. Era algo completamente diferente, mais profundo e real. Havia bondade verdadeira naqueles olhos, mas também cansaço acumulado de anos de trabalho duro, experiência dolorosa de dificuldades superadas e uma dignidade natural que nenhuma educação cara conseguiria ensinar. "Não precisa se incomodar, senhor," ela respondeu, mas sua voz era suave e educada. "Já estou bem acostumada com isso. Seria uma grosseria muito grande da minha parte deixar uma moça carregar peso assim, enquanto estou aqui de mãos livres." Roberto insistiu com gentileza. "Por favor, permita que eu ajude. Para onde a senhorita vai?" Clara hesitou visivelmente, claramente não acostumada a receber ajuda desinteressada. "Para a casa da dona Zilda, na Rua das Paineiras. Ela encomendou farinha para fazer broas e pães para a festa da igreja no domingo." "Então vamos juntos. Moro relativamente perto dali." Roberto pegou 2 dos sacos pesados com facilidade que surpreendeu Clara. Seus músculos, desenvolvidos nas últimas semanas de preparação e trabalho real no campo, sustentaram o peso sem dificuldade aparente. Caminharam lado a lado pelas ruas de terra batida da vila. Era meio da manhã de sábado, e o Vale das Águas estava em plena atividade cotidiana. Crianças correndo descalças entre as casas, mulheres lavando roupa nos tanques comunitários, homens consertando ferramentas e utensílios quebrados, vendedores ambulantes anunciando suas mercadorias em voz alta. "O senhor é o viúvo novo que se mudou para cá com a filha pequena, não é?" Clara perguntou, enquanto caminhavam no mesmo passo. As notícias haviam circulado rapidamente pela comunidade pequena, como sempre acontecia em vilas isoladas. "Sou sim, Roberto Silva, e aquela é minha filha Isabel." Ele apontou discretamente para a menina que brincava com outras crianças na praça. "Estamos recomeçando vida nova aqui depois de tempos muito difíceis. Sinto muito pela sua perda." Clara falou com empatia real na voz. "Deve ser muito duro criar uma criança sozinho, ainda mais sendo homem." "Faço o que posso, mas sei que não é suficiente." Roberto admitiu com honestidade inesperada. "Isabel é uma menina boa e obediente, mas precisa de coisas que eu não sei como dar direito." Se essa história está tocando seu coração, deixe sua curtida no vídeo e me conte aqui nos comentários. Você já conheceu alguém que fez grandes sacrifícios pelos filhos? Como foi? Adoro ler cada comentário de vocês. Pelo que vi de longe, ela parece bem cuidada e feliz. Clara observou Isabel brincando. Isso já diz muito sobre o pai que o senhor é. O elogio simples e sincero aqueceu algo dentro do peito de Roberto, que estava frio há muito tempo. Nenhuma das mulheres ricas que o cortejavam jamais havia reconhecido seus esforços como pai. Para elas, criação de filhos era tarefa exclusiva de governantas, babás e tutores contratados. "E a senhorita também mora sozinha?"
pelo que ouvi as pessoas comentarem. Roberto perguntou enquanto continuavam caminhando. Moro sim, Clara respondeu sem amargura na voz. Perdi meu marido Tomás há 3 anos para uma febre muito forte que atacou a região. Ele tinha uma pequena propriedade de 2 alqueires que herdou do pai, mas as dívidas eram maiores que o valor da terra. Quando ele faleceu, tudo foi vendido para pagar os credores. Sobrou só eu e meus 2 braços para trabalhar. Sinto muito mesmo. Deve ter sido muito difícil perder tudo assim. Foi. Mas aprendi uma lição importante. Clara sorriu, e havia uma luz naquele sorriso que parecia iluminar a manhã inteira. A gente descobre que é muito mais forte do que imagina quando não tem escolha senão ser forte. E também aprendi a agradecer pelas coisas pequenas e simples que ainda tenho. Que tipo de coisas? Roberto perguntou com curiosidade real. Ah, muitas coisas. Tenho saúde para trabalhar. Tenho um teto sobre a cabeça, mesmo que seja alugado e simples. Tenho vizinhos bondosos que me ajudam quando preciso. Cozinho para algumas famílias e elas sempre deixam um pratinho extra para mim. Costuro e bordo para ganhar algum dinheiro. Cuido das crianças pequenas quando as mães precisam trabalhar na roça. Leio os poucos livros que Dona Mariana me empresta da biblioteca minúscula da escola. Cuido de um jardim pequeno atrás da casa onde planto flores e temperos. São coisas simples, mas me fazem sentir feliz e útil. Chegaram à casa de Dona Zilda, uma senhora viúva que fazia broas, pães e doces por encomenda para sobreviver. Clara entregou os sacos de farinha e combinou os detalhes da encomenda para a festa da igreja. Roberto observava como ela se relacionava com a cliente, respeitosa, mas não subserviente, atenta aos mínimos detalhes, organizando mentalmente todas as informações. Havia uma inteligência prática e natural ali que chamava profundamente sua atenção. Obrigada pela ajuda, Sr. Roberto, Clara disse quando saíram. Economizei pelo menos 2 viagens cansativas. Foi um prazer ajudar. Se precisar de ajuda novamente, pode me procurar quando quiser. Moro na última rua, aquela casa pequena com o galinheiro quebrado que ainda não consegui consertar direito. Eu sei qual é. E talvez eu aceite sua oferta se não for incomodar muito. Naquele momento, Isabel veio correndo pela rua, chamando o pai com gestos animados. Ela trazia nas mãos um ninho vazio que havia caído de uma árvore. Seus olhos brilhavam de empolgação silenciosa. Muito bonito, minha filha. Roberto se abaixou na altura da menina, um gesto que praticava cada vez mais desde que chegaram ali. Vamos levar para casa com cuidado e guardar num lugar especial. Clara observou a interação pai e filha com algo que parecia surpresa misturada com ternura. Sua filha tem olhos muito espertos e curiosos. Ela gosta de observar o mundo? Gosta muito. Roberto respondeu, sempre querendo entender como as coisas funcionam, sempre encontrando tesouros pequenos como esse ninho. Isso é sinal de inteligência e sensibilidade. Clara se agachou também na altura de Isabel. Crianças curiosas se tornam adultos interessantes e sábios. Isabel olhou para Clara com aquela franqueza sem filtros da infância. Então, fez algo surpreendente. Estendeu o ninho para Clara, oferecendo-o como presente. Para mim, Clara perguntou suavemente, seus olhos se enchendo de lágrimas. É seu tesouro especial. Isabel acenou com a cabeça e empurrou o ninho delicadamente nas mãos de Clara, seus olhos dizendo o que sua boca não conseguia. Ela havia gostado daquela mulher de olhos bondosos. Muito obrigada, querida. Clara segurou o ninho com o mesmo cuidado que Isabel havia demonstrado. Vou guardar ele num lugar muito especial na minha casa e vou lembrar todos os dias da menina gentil que me deu esse presente. Naquela noite, depois de colocar Isabel para dormir, Roberto ficou acordado por horas pensando no encontro. Havia algo em Clara que o intrigava profundamente. Não era apenas a beleza natural e simples ou a gentileza evidente.
Era a dignidade com que carregava sua pobreza e suas perdas, a forma como encontrava alegria em coisas pequenas, a inteligência que brilhava mesmo sem educação formal cara. Ela era tudo o que as mulheres ricas não eram: sincera, humilde no melhor sentido, forte sem ser dura, bondosa sem ser fraca. Se você gosta dessas histórias que nos fazem refletir sobre a vida, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. Esse botão é uma forma de contribuir financeiramente para que a gente continue trazendo histórias emocionantes como essa. Cada apoio faz diferença real. Nas semanas seguintes, Roberto e Clara se encontraram com frequência crescente. Ele sempre aparecia para ajudá-la a carregar coisas pesadas, consertar algo quebrado em sua casa minúscula ou simplesmente para conversar ao fim do dia de trabalho. Clara, por sua vez, começou a levar comida extra que preparava para Roberto e Isabel, sempre com alguma desculpa plausível. Fiz canjica demais e vai estragar se não comer logo, ela dizia, entregando uma panela ainda quente. Ou então, ganhei essas laranjas e não vou conseguir comer todas sozinha. Roberto percebia que ela usava parte do pouco dinheiro que ganhava para comprar ingredientes extras, especialmente para eles, e isso o comovia profundamente de uma forma nova. Clara estava dando do que não tinha, movida por bondade pura e simples. Era um tipo de generosidade que ele nunca havia experimentado verdadeiramente no mundo aristocrático, onde tudo era calculado, medido, sempre esperando algum retorno. O que realmente capturou o coração de Roberto foi a forma como Clara se relacionava com Isabel. Não havia condescendência artificial ou paciência forçada. Havia um interesse real e natural pela criança. Ela não tentava forçar Isabel a falar, apenas aceitava seu silêncio com tranquilidade. Sentava-se ao lado da menina e bordava, cantarolava baixinho músicas antigas, contava histórias sem esperar resposta verbal. E aos poucos, algo extraordinário começou a acontecer. Isabel começou a ficar cada vez mais tempo perto de Clara. Primeiro apenas observando de longe, depois sentando ao lado dela. Depois, tocando delicadamente os bordados que Clara fazia. E, finalmente, para o espanto e alegria emocionada de Roberto, a menina começou a imitar os gestos de costura de Clara, querendo aprender. Clara, você tem um jeito natural com crianças. Roberto comentou numa tarde ensolarada, observando-a ensinar Isabel pacientemente a fazer pontos simples. Nunca quis ter filhos próprios? Clara ficou em silêncio por alguns segundos, terminando o ponto que estava ensinando antes de responder com voz suave. Querer eu sempre quis, e ainda quero. Sempre sonhei em ter uma família grande e barulhenta. Mas para ter filhos, preciso primeiro encontrar um marido. E que homem vai querer casar com uma mulher viúva, sem dote, sem família, sem terras, sem nada material para oferecer além de trabalho duro? Um homem inteligente e de bom coração. Roberto respondeu sem pensar duas vezes. Um homem que valorize caráter e bondade acima de fortuna e aparências. Clara sorriu com aquela tristeza que vem da experiência dolorosa da vida. Homens assim existem, Roberto, mas são muito raros de encontrar. A maioria procura vantagens práticas num casamento, terras para unir e aumentar propriedade, dotes para enriquecer, conexões familiares para subir na vida. Eu não tenho absolutamente nada disso para oferecer. Você tem algo infinitamente mais valioso que tudo isso. Roberto falou com intensidade que surpreendeu ambos. Você tem um coração bom e verdadeiro. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Clara olhou diretamente nos olhos dele e algo profundo passou entre eles naquele momento. Uma conexão que ia muito além das palavras faladas. Você é gentil demais, Roberto Silva, Clara disse baixinho. Cuidado para não criar esperanças perigosas numa mulher que aprendeu há muito tempo a não ter nenhuma.
Roberto queria dizer mais. Queria revelar tudo naquele instante, mas sabia que era cedo demais e perigoso. Precisava ter certeza absoluta dos sentimentos dela. Precisava que ela o amasse como Roberto Silva, o trabalhador pobre, antes de revelar que era Roberto Almeida, o fazendeiro rico. Isabel, completamente alheia às correntes emocionais entre os adultos, mostrou orgulhosa o ponto que havia conseguido fazer sozinha. Clara elogiou com entusiasmo real e abraçou a menina com carinho espontâneo. E foi naquele abraço que Roberto viu algo que mudou tudo. Isabel encostou a cabeça no ombro de Clara e fechou os olhos com uma expressão de paz profunda que ele não via há 4 longos anos. Sua filha estava finalmente começando a se curar. 3 meses haviam passado desde a chegada ao Vale das Águas e a vida de Roberto havia se transformado de maneiras que ele jamais antecipara. O trabalho físico pesado, inicialmente um desafio doloroso, tornara-se quase terapêutico para sua alma. Havia satisfação real e profunda em plantar uma roça com as próprias mãos, consertar uma cerca que ficava firme, ver o resultado direto e tangível do próprio suor. Era completamente diferente da satisfação abstrata de assinar contratos comerciais ou supervisionar administradores que faziam todo o trabalho real. Suas mãos desenvolveram calos verdadeiros e permanentes. Seus músculos se adaptaram ao esforço constante e pesado. Sua pele bronzeou uniformemente sob o sol inclemente. Até seu modo de pensar mudou de forma fundamental. As preocupações aristocráticas sobre aparências sociais, alianças políticas e acumulação de riqueza pareciam distantes e surrealmente vazias, comparadas com as preocupações imediatas de garantir comida na mesa, manter o teto sem goteiras e cuidar bem da filha. Isabel floresceu naquela nova vida de uma forma que partia e curava o coração de Roberto simultaneamente. A menina que antes passava dias inteiros sozinha em quartos enormes e silenciosos, agora estava sempre cercada de outras crianças. Corria descalça pelos campos com seus novos amigos. Voltava suja de terra vermelha e completamente feliz. Participava de brincadeiras barulhentas na praça. E o mais importante, ela começou a fazer pequenos sons. Não eram palavras ainda, mas eram vocalizações. Suspiros, risadinhas abafadas, exclamações suaves de surpresa ou alegria. Era progresso real. E havia Clara. Ela se tornara presença constante e natural em suas vidas, aparecendo para ajudar com tarefas domésticas que Roberto dominava muito mal, trazendo quitutes deliciosos que preparava com carinho, ensinando Isabel a costurar e bordar, consertando roupas rasgadas. Mais importante ainda, tratava a menina com um amor maternal tão natural e espontâneo que parecia ter nascido para aquilo. Clara, posso te fazer uma pergunta pessoal? Roberto perguntou numa tarde de domingo, enquanto ela ajudava Isabel a plantar sementes de girassol numa horta pequena que haviam começado no quintal. Pode sim, Clara respondeu, sem parar de cavar a terra com cuidado. Por que você é tão boa para nós? Você mal nos conhece há alguns meses, não deve nada para nós, mas dá tanto do seu tempo e da sua energia. Por quê? Clara parou de cavar e limpou o suor da testa com as costas da mão, deixando uma marca de terra vermelha. Você quer a resposta bonita e educada ou a resposta verdadeira? A verdadeira. Sempre a verdadeira. A verdade é que vocês dois enchem um vazio enorme em mim. Clara falou com honestidade comovente. Desde que perdi meu marido e minha pequena propriedade, sinto como se estivesse apenas flutuando sem propósito real e verdadeiro. Trabalho para sobreviver, mas não tenho família, não tenho ninguém que realmente precise de mim. Quando cuido de Isabel, quando converso com você, quando preparo comida para vocês, sinto que sirvo para alguma coisa importante, além de apenas existir e respirar. Sei que isso provavelmente soa patético e desesperado. Não soa patético de jeito nenhum. Roberto se aproximou,
tomando a pequena pá das mãos dela com delicadeza. Soa humano e verdadeiro. Clara, e se eu dissesse que nós também precisamos de você? Que você preenche um vazio enorme nas nossas vidas também? Ela o olhou com aqueles olhos castanhos cheios de emoções conflitantes e intensas. Não brinque com isso, Roberto. Por favor, não brinque com os sentimentos de uma mulher que já tem tão pouco na vida e que não suportaria perder mais. Não estou brincando nem um pouco. Roberto falou com toda a seriedade que conseguiu. Estou sendo o mais sério que já fui em toda a minha vida. Estou me apaixonando por você, Clara. Sei que é rápido demais para dizer isso. Sei que não tenho quase nada material para oferecer. Sei que somos praticamente dois pobres tentando apenas sobreviver. Mas meus sentimentos são completamente reais e verdadeiros. Clara retirou a mão suavemente, lágrimas começando a se formar em seus olhos brilhantes. Roberto, você não me conhece de verdade ainda. Você vê alguém que é gentil com sua filha, que cozinha e ajuda nas tarefas domésticas, mas não sabe quem eu realmente sou por dentro. Então me conta, Roberto insistiu. Me conta tudo sobre você, tudo que você quiser compartilhar. Não hoje, não aqui assim com a Isabel por perto. Clara olhou para a menina que brincava com minhocas que havia encontrado na terra. Mas preciso que você saiba uma coisa muito importante. Se vamos ter qualquer chance de construir algo real e duradouro entre nós, precisa haver honestidade total e completa, sem segredos escondidos, sem mentiras, sem meias-verdades que depois explodem na nossa cara. As palavras dela atingiram Roberto como flechas certeiras e dolorosas. Ele estava construindo um relacionamento inteiro sobre a maior mentira possível, sua própria identidade. Como poderia exigir honestidade dela quando ele próprio era fundamentalmente desonesto? Naquela noite, depois de colocar Isabel para dormir, Roberto ficou acordado por horas, lutando intensamente com sua consciência. Precisava contar a verdade para Clara logo. Cada dia de silêncio tornava a traição pior e mais imperdoável. Mas o medo paralisante de perdê-la era imenso. E se ela o rejeitasse? E se pensasse que ele havia feito tudo aquilo como algum jogo cruel de rico entediado? E se o ódio pelos ricos, comum entre pessoas que haviam perdido tudo, fizesse ela desprezá-lo? Mas algo aconteceu que forçou sua mão de uma forma que ele não poderia ter previsto. Na semana seguinte, Isabel começou a apresentar febre baixa e tosse persistente. Inicialmente, Roberto não se preocupou excessivamente, pensando ser apenas um resfriado comum de criança. Mas quando a febre aumentou perigosamente e a menina começou a ter dificuldade real para respirar, o pânico tomou conta dele. Na vila pequena e isolada não havia médico residente. O mais próximo ficava a 3 dias de viagem difícil. Clara, preciso de sua ajuda urgente. Roberto bateu na porta dela às 11 da noite, carregando Isabel enrolada em cobertores, o rosto da menina vermelho de febre. Ela está muito quente e não consegue respirar direito. Não sei o que fazer. Clara não hesitou nenhum segundo sequer. Traz ela para dentro agora. Vou preparar compressas frias e vapor de ervas medicinais. Minha avó me ensinou muitas coisas sobre cuidar de febres. Ela transformou sua casa minúscula num hospital improvisado e eficiente. Ferveu água com folhas de eucalipto e hortelã para fazer inalação que ajudasse a respiração. Preparou compressas geladas para baixar a febre perigosa. Fez chás amargos de guaco e mel para aliviar a tosse violenta. Trabalhou sem parar a noite inteira. Roberto observava impressionado e comovido com o conhecimento prático que ela demonstrava. Onde você aprendeu tudo isso com tanta precisão? Minha avó era parteira e curandeira respeitada. Aprendi com ela desde muito pequena, sempre ao lado dela. Não é conhecimento de médico formado em faculdade cara, mas funciona bem para doenças comuns como essa.
Durante toda aquela noite interminável e os 2 dias seguintes, Clara não saiu do lado de Isabel nem por um minuto. Aplicava as compressas religiosamente a cada hora certinha. Forçava a menina a beber os chás medicinais amargos. Cantava baixinho para acalmá-la quando a tosse ficava muito forte e assustadora. Roberto tentou fazer ela descansar um pouco, mas Clara recusou terminantemente com firmeza. Já perdi pessoas que amava por não cuidar bem o suficiente delas quando ficaram doentes. Não vou perder essa menina. Não vou. A intensidade emocional profunda daquela declaração revelou algo que Roberto já suspeitava fortemente. Clara havia se apaixonado por Isabel tão profundamente quanto ele havia se apaixonado por ela. A jovem viúva, pobre e sem família, havia encontrado em uma menina de 6 anos o filho do coração que a vida cruel nunca lhe permitira ter. Na 3ª noite da doença, a febre finalmente começou a baixar de forma consistente. Isabel dormiu tranquilamente pela primeira vez em 72 horas, respirando com muito mais facilidade. Clara, completamente exausta, finalmente permitiu sentar e descansar, encostando a cabeça na parede de taipa. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço extremo e preocupação acumulada. Ela vai ficar bem agora, murmurou, mais para si mesma que para Roberto. Vai ficar bem. Roberto se sentou ao lado dela no chão de terra batida, seus ombros se tocando. Você salvou minha filha, Clara. Nunca vou esquecer isso. Não sei como agradecer o suficiente. Não precisa agradecer nada, ela falou com voz embargada. Eu faria absolutamente qualquer coisa por aquela menina. Ela já é parte permanente do meu coração. Lágrimas finalmente rolaram pelo rosto cansado. É perigoso amar assim quando a pessoa não é realmente sua, mas não consigo evitar. E se eu dissesse que ela poderia ser realmente sua? Roberto virou-se completamente para encará-la. Que nós dois poderíamos ser seus. O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade suspensa. Clara olhava para Roberto com uma mistura intensa de choque, alegria e algo que parecia medo profundo. Roberto, você está falando sério? Ou é o cansaço extremo dessas 3 noites em vigília? Nunca falei mais sério em toda a minha vida. Roberto segurou as mãos calejadas dela. Quero que você seja minha esposa e mãe da Isabel. Quero construir uma família de verdade com você. Quero acordar todos os dias ao seu lado e dormir todas as noites, sabendo que você está aqui conosco. Mas nós mal temos como nos sustentar direito. Clara falou, a razão lutando contra o coração. Você ganha pouco, eu ganho pouco. Como vamos criar a Isabel e talvez futuros filhos nossos vivendo assim, com tanta dificuldade? Vamos dar um jeito. Sempre damos. Roberto falou com convicção. Eu posso procurar trabalho fixo em alguma fazenda maior. Você pode continuar com suas costuras e bordados. Vamos viver de forma simples, mas com amor de verdade e em abundância. Não é isso que realmente importa na vida? Clara fechou os olhos com força e mais lágrimas escorreram pelas bochechas sujas de terra. Você não sabe o quanto eu quero dizer sim neste momento. Não sabe quantos anos sonhei com algo assim, sem esperança alguma de que aconteceria de verdade. Mas tem uma coisa que preciso te contar antes de você fazer essa proposta oficialmente. Algo que pode fazer você mudar completamente de ideia. O coração de Roberto disparou descontroladamente. Que segredo ela poderia guardar? Pode falar qualquer coisa. Nada vai mudar o que sinto por você. Nada. Clara respirou fundo várias vezes, preparando-se para algo claramente muito difícil. Quando perdi meu marido e as terras dele, não fiquei só pobre e sem nada. Fiquei também com dívidas herdadas que ele deixou. Não são enormes, mas são significativas e pesadas. Todo mês, boa parte do que ganho trabalhando vai direto para pagar credores impacientes. Se você casar comigo, essas dívidas passam automaticamente a ser suas também pela lei.
Não seria justo fazer você carregar esse peso enorme sem saber exatamente o que está assumindo. O alívio que Roberto sentiu foi tão intenso que ele quase riu alto. Dívidas. Isso era o grande segredo terrível. Ele poderia pagar todas elas com o dinheiro que carregava em apenas um dos cofres da fazenda Bom Retiro. Mas não podia revelar isso agora de jeito nenhum. Quanto você deve ao todo? Cerca de 300 mil réis. Para Clara, era uma fortuna esmagadora que levaria anos pagando com muito sacrifício. Para Roberto, era o equivalente a 2 meses de lucro da fazenda. Clara, não me importo com dívidas nenhumas. Roberto escolheu suas palavras com muito cuidado. Juntos vamos pagá-las aos poucos, trabalhando duro lado a lado. O que realmente importa é estarmos juntos, construindo nossa vida. Então minha pergunta continua de pé. Você aceita se casar comigo? Ela abriu os olhos lentamente e olhou diretamente nos dele, procurando intensamente por sinais de dúvida ou hesitação. Tem certeza absoluta disso? Porque se eu disser sim agora, vou amar você e a Isabel com absolutamente tudo que tenho dentro de mim. Vou me entregar completamente a essa família. E se depois você se arrepender ou mudar de ideia, vai quebrar meu coração de uma forma que não sei se vou conseguir superar algum dia. Não vou me arrepender jamais. Roberto falou com toda a convicção que conseguiu reunir, mesmo sabendo da mentira fundamental que sustentava tudo. Tenho certeza absoluta e completa. Então sim, Clara disse, sua voz tremendo intensamente de emoção acumulada. Sim, eu aceito me casar com você. Aceito ser sua esposa e mãe da Isabel. Aceito construir essa família junto com você, nas dificuldades e nas alegrias. Eles se beijaram pela primeira vez ali naquela casa minúscula, ao lado de uma criança finalmente dormindo tranquila, ambos exaustos de 3 noites sem dormir. Foi um beijo carregado de promessas sinceras e esperanças, mas também, pelo menos da parte de Roberto, de uma culpa crescente e pesada pela mentira fundamental que sustentava tudo aquilo. Quando Isabel acordou na manhã seguinte, ainda fraca, mas visivelmente muito melhor, encontrou Roberto e Clara dormindo sentados, encostados na parede, de mãos dadas. A menina sorriu com aquela sabedoria inexplicável que as crianças às vezes demonstram. E então fez algo que chocou Roberto quando ele acordou. Isabel sussurrou uma palavra. Mamãe. Era a primeira palavra que ela dizia em 4 longos anos, e a tinha escolhido para Clara. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente nas semanas seguintes. Seria uma cerimônia muito simples na igreja modesta da vila, celebrada pelo padre Miguel, seguida de uma festa modesta no pátio da escola, onde Dona Mariana havia gentilmente oferecido o espaço. Clara costurava seu próprio vestido de noiva nas poucas horas vagas que tinha, usando tecido branco simples que comprara com suas economias guardadas. Não havia dinheiro nenhum para luxos ou extravagâncias, mas havia amor abundante e real. A comunidade pequena do Vale das Águas abraçou os preparativos com entusiasmo comovente. Todos gostavam muito de Clara e viam naquele casamento uma chance merecida de felicidade para a moça que tanto havia sofrido e ajudado outros. Dona Josefa ofereceu-se para fazer o bolo grande. Seu Benedito doou um leitão gordo para o almoço festivo. Outras famílias contribuíram com o que podiam, frutas frescas, quitutes variados, flores coloridas do campo para decorar a igreja simples. Roberto observava toda aquela generosidade espontânea com um nó apertado na garganta. Aquelas pessoas pobres estavam dando do muito pouco que tinham para celebrar a união de 2, quase desconhecidos, que haviam chegado há apenas alguns meses. Era um tipo de solidariedade comunitária autêntica que não existia no mundo aristocrático que ele conhecia, onde festas de casamento eram mais sobre exibição ostensiva de riqueza e formação calculada de alianças políticas do que sobre amor real.
A data do casamento foi marcada para um sábado, exatamente 6 semanas após o pedido. Seria tempo suficiente para Clara terminar o vestido e para a comunidade organizar a festa com carinho. Isabel estava empolgada de uma forma jamais vista. A menina a ajudava em absolutamente tudo que podia, colhendo flores silvestres do campo para decorar, ajudando Clara a costurar usando linha e agulha grande própria para crianças, praticando os passos que faria como daminha de honra. E ela falava agora. Poucas palavras ainda, sempre em voz muito baixa, mas eram palavras de verdade. Mamãe Clara, dizia ela o tempo todo, meu vestido, nossa casa, minha família. Mas 5 dias antes do casamento, o mundo cuidadosamente construído de Roberto começou a desmoronar de uma forma que ele absolutamente não poderia ter previsto ou evitado. Tudo começou com uma visita completamente inesperada e no pior momento possível. Era uma tarde ensolarada de quinta-feira, o sol ainda alto no céu azul, quando uma carruagem elegantíssima entrou no Vale das Águas, causando burburinho imediato entre todos os moradores. Carruagens daquele nível de luxo simplesmente não apareciam ali jamais. O veículo era claramente aristocrático, pintado de preto lustroso e brilhante, puxado por 4 cavalos de raça pura, com brasão familiar em dourado estampado na porta lateral. O motorista usava libré impecável e um homem elegantemente vestido descia do veículo com a autoridade natural de quem estava eternamente acostumado a ser imediatamente obedecido. Era Martim Oliveira, o administrador de total confiança de Roberto. Seu rosto demonstrava uma mistura intensa de alívio profundo e preocupação urgente, quando finalmente localizou seu patrão trabalhando na horta de seu Benedito. Senhor Roberto Almeida, Martim disse, esquecendo completamente a necessidade de discrição na urgência desesperada do momento. Graças a Deus encontrei o senhor finalmente. Há uma emergência gravíssima na fazenda que requer sua presença imediata e urgente. Sua mãe está muito mal. Roberto sentiu o sangue gelar completamente nas veias. Olhou rapidamente ao redor com desespero crescente. Seu Benedito estava próximo o suficiente para ter ouvido tudo claramente. Outros trabalhadores também pararam para observar. E pior ainda, Isabel brincava a apenas alguns metros de distância com outras crianças, todas agora olhando curiosas para a carruagem luxuosa. Martim, não sei do que você está falando. Roberto tentou desesperadamente, mas sua voz saiu estrangulada, completamente sem convicção. Deve estar me confundindo com outra pessoa. Senhor, por favor, não temos tempo para isso agora. Martim falou com urgência crescente. Dona Anita sofreu um derrame muito grave. Os médicos não sabem quanto tempo ela tem de vida. Ela está pedindo insistentemente por você e pela menina Isabel. Precisamos voltar para a fazenda Bom Retiro imediatamente. A notícia sobre sua mãe atingiu Roberto como um soco violento no estômago. Dona Anita Almeida, a matriarca sempre forte e saudável da família, estava morrendo. Era impossível de acreditar. Mas Martim jamais mentiria sobre algo tão sério assim. Minha mãe. Roberto deixou cair a enxada que segurava, a fachada de Roberto Silva desmoronando completamente. O que aconteceu com ela? Foi súbito. Um derrame forte há 5 dias. Começou como uma dor de cabeça simples, mas piorou rapidamente. Os melhores médicos de toda a região foram chamados às pressas, mas a situação é gravíssima. Ela está semiconsciente, chamando por você e pela menina constantemente. Senhor, precisamos ir agora mesmo. Seu Benedito havia parado completamente de trabalhar e observava a cena toda com confusão crescente pintada no rosto. Roberto, quem é esse homem elegante? Por que ele te chama de Senhor Almeida? O que é essa história de fazenda? Antes que Roberto pudesse tentar responder qualquer coisa, Isabel veio correndo animada.
Papai, papai, aquela carruagem linda é igual às que eu via nos livros de história que a mamãe Laura lia para mim. A menina parou abruptamente ao ver Martim, seus olhos se arregalando com reconhecimento imediato. Senhor Martim, você veio nos buscar. A vovó Anita mandou recado, ela está com saudades. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Todos os trabalhadores próximos haviam parado completamente para observar atônitos. A notícia se espalharia pela vila inteira em menos de 10 minutos. Roberto Silva, o trabalhador pobre e humilde que vivia na casa minúscula com galinheiro quebrado, tinha uma carruagem aristocrática, um administrador elegante que o chamava de senhor, e claramente uma vida anterior que envolvia riqueza considerável, propriedades e posição social muito elevada. Isabel, vá buscar Clara para mim agora. Roberto disse, sua voz soando completamente derrotada. Diga que é muito urgente e importante. A menina, percebendo que algo muito sério estava acontecendo pelo tom do pai, obedeceu, correndo, sem fazer mais perguntas. Roberto virou-se para seu Benedito com desespero nos olhos. Posso explicar absolutamente tudo, mas preciso de alguns minutos particulares primeiro. Acho melhor você explicar mesmo, rapaz. Seu Benedito respondeu com frieza, porque até agora pensei que você era quem dizia ser. Clara chegou correndo poucos minutos depois, alertada por Isabel de que algo muito errado estava acontecendo. Quando viu a carruagem elegante, o homem de libré impecável e a expressão devastada no rosto de Roberto, ela parou abruptamente no meio da rua. Seus olhos se moveram rapidamente de um elemento para outro, processando a cena toda. E Roberto viu o exato momento preciso em que a compreensão terrível começou a se formar em seu rosto bonito. Roberto, ela disse, mas sua voz estava completamente diferente agora, cautelosa e assustada. O que está acontecendo aqui? Clara, eu preciso te contar algo muito importante. Roberto respirou fundo, sabendo perfeitamente que as próximas palavras destruiriam completamente tudo que havia construído com tanto cuidado. Preciso contar para todos vocês a verdade. Ele fez uma pausa longa, reunindo coragem. Meu nome não é Roberto Silva, simplesmente. Meu nome completo real é Roberto Almeida. Sou o dono da Fazenda Bom Retiro, uma das maiores e mais prósperas propriedades rurais de 3 municípios vizinhos. Sou muito rico. O choque no rosto de Clara foi como uma facada afiada diretamente no coração de Roberto. Você é dono de uma fazenda grande? Ela repetiu lentamente, como se as palavras não fizessem sentido nenhum. Você tem propriedades? Você é rico de verdade? Sim, muito rico, na verdade. Roberto admitiu com vergonha pesada. Vim para cá, fingindo ser pobre, porque queria desesperadamente encontrar alguém que me amasse e amasse Isabel pelo que realmente somos, não pelo que temos materialmente. Alguém que amasse Isabel de forma verdadeira, não como simples meio de ganhar acesso à fortuna da família. Você mentiu, Clara falou, e havia uma dor profunda e cortante por trás das palavras calmas. Você mentiu durante todos esses meses inteiros. Mentiu para mim sobre quem você é, sobre sua vida, sobre suas circunstâncias reais. Me deixou preocupada com dinheiro, com nosso futuro, com como íamos sobreviver e criar Isabel. E o tempo todo você era um dos homens mais ricos de toda a região. Eu ia contar a verdade. Roberto tentou desesperadamente. Estava planejando contar tudo antes do casamento acontecer. Antes do casamento? Clara repetiu com incredulidade amarga. Roberto, faltam 5 dias apenas. 5 dias para me casar com um homem que eu realmente pensava conhecer profundamente, mas que aparentemente é um completo estranho para mim. Lágrimas começaram a correr livremente pelo rosto dela. Como eu posso confiar em qualquer coisa que você disse ou fez?
Como sei que seus sentimentos eram reais e não parte dessa grande mentira? Meus sentimentos sempre foram completamente reais. Roberto falou com desespero. O amor que sinto por você é a coisa mais verdadeira e autêntica da minha vida inteira, mas foi construído sobre uma mentira enorme e fundamental. Clara respondeu com voz quebrada. Uma mentira que muda absolutamente tudo entre nós. Martim, percebendo que estava presenciando algo extremamente privado e dolorosamente pessoal, tentou intervir com delicadeza. Senhor Roberto, lamento profundamente interromper este momento, mas realmente precisamos partir urgentemente. Sua mãe pode não ter muito tempo. Eu sei, Martim. Roberto respondeu sem tirar os olhos de Clara. Dê-me apenas mais um momento, por favor. Ele virou-se completamente para Clara, ignorando todos os olhares curiosos e chocados ao redor. Clara, eu errei terrivelmente e reconheço isso completamente. Mas minha mãe está morrendo agora. Preciso ir vê-la imediatamente. Depois volto e conversamos direito sobre absolutamente tudo. Por favor, não tome nenhuma decisão definitiva agora. Espere eu voltar. Voltar? Clara deu uma risada sem humor nenhum. Você vai voltar para sua vida de fazendeiro rico e poderoso, para seu casarão enorme, para seu mundo de riqueza e privilégios imensos. Por que voltaria para uma vila insignificante e uma mulher pobre que você enganou completamente? Porque eu amo você de verdade. Porque prometi me casar com você e pretendo cumprir. Porque Isabel precisa desesperadamente de você. Isabel precisa de uma mãe verdadeira. Clara falou com firmeza dolorosa. Não de alguém que foi completamente enganada e manipulada pelo pai dela. Isabel, que havia estado observando tudo com angústia crescente, começou a chorar copiosamente. Mamãe Clara, por favor, não fique brava com o papai. Ele só queria encontrar alguém que gostasse da gente de verdade, sem ser por dinheiro. Foi como uma aventura secreta, mas os sentimentos eram todos verdadeiros. Você gosta da gente de verdade, não gosta? A menina correu até Clara e agarrou sua saia com desespero, seus olhinhos castanhos inundados de lágrimas. Por favor, não vá embora para sempre. Eu preciso muito de você. Você é a melhor mãe que eu poderia ter no mundo inteiro. A cena partiu o coração de absolutamente todos que observavam. Clara se ajoelhou rapidamente na altura de Isabel, limpando as lágrimas do rostinho dela com ternura infinita, mesmo com suas próprias lágrimas caindo sem parar. Meu amor, eu adoro você mais que tudo. Isso nunca vai mudar, nunca. Ela falou com voz embargada, mas preciso de tempo para entender e processar tudo isso. Seu pai fez algo muito complicado, algo que me machucou profundamente no coração. Não significa que não amo vocês. Significa apenas que preciso pensar bastante. Mas você vai estar aqui quando eu voltar? Isabel perguntou, sua voz tremendo de medo real. Promete que não vai embora para sempre e me deixar sozinha de novo? Clara olhou para Roberto por cima da cabeça de Isabel, seus olhos cheios de dor e confusão. Vou estar aqui na vila, mas não posso prometer nada além disso agora. Preciso de tempo. Era o máximo que ela conseguia oferecer naquele momento impossível. Roberto acenou em silêncio, entendendo que tinha sorte de ter pelo menos isso. A viagem de volta para a fazenda Bom Retiro foi a mais longa e dolorosa da vida de Roberto. Isabel chorava baixinho no canto da carruagem luxuosa, segurando o boneco de pano e sussurrando "Mamãe Clara" repetidamente. Roberto tentava consolá-la, mas como consolar a filha quando ele próprio havia destruído tudo? Martim explicou detalhadamente durante a viagem o que havia acontecido. Dona Anita havia sofrido o derrame súbito há 5 dias. Inicialmente, pensaram ser apenas uma dor de cabeça forte, mas ela perdeu o movimento de um lado do corpo e sua fala ficou arrastada.
Os médicos mais renomados foram chamados às pressas, mas o prognóstico não era bom. Ela estava semiconsciente, chamando por Roberto e Isabel constantemente. Quando finalmente chegaram à fazenda 2 dias depois, Roberto sentiu algo estranho ao ver o casarão imponente novamente. Aquela construção enorme, que sempre fora sua casa, agora parecia grande demais, vazia demais, fria demais. Comparada com a casa simples de 3 cômodos no Vale das Águas, onde ele havia sido verdadeiramente feliz, o casarão aristocrático parecia mais uma prisão dourada. Dona Anita estava deitada na cama enorme, seu corpo robusto agora parecendo menor e frágil. Quando viu Roberto e Isabel entrarem, começou a chorar com dificuldade. Meu filho, minha neta. Sua fala saía arrastada e difícil. Achei que não veria vocês novamente. Estamos aqui, mãe. Roberto segurou a mão dela com cuidado. O que aconteceu foi um castigo, Dona Anita falou com esforço. Castigo por ter sido orgulhosa demais, arrogante demais, por ter julgado as pessoas apenas pelo dinheiro que têm. Quando você desapareceu com Isabel, percebi tarde demais que você estava certo. Riqueza não traz felicidade real. Estou morrendo cercada de luxo, mas sozinha e arrependida. Você não vai morrer. Roberto insistiu, mas sabia que não podia prometer isso. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Com Roberto e Isabel presentes, com propósito renovado de viver, Dona Anita começou lentamente a melhorar. A febre baixou, o movimento voltou parcialmente, a fala ficou mais clara. Os médicos ficaram surpresos, mas esperançosos. Durante a recuperação gradual, Isabel contava histórias intermináveis sobre o Vale das Águas, sobre Clara, sobre tudo o que haviam vivido. Dona Anita ouvia com atenção real, e Roberto percebia que a doença havia suavizado profundamente seus preconceitos aristocráticos rígidos. Essa Clara parece ser uma mulher notável e especial. Dona Anita comentou após uma história particularmente tocante. Cuidou de vocês sem saber quem realmente eram. Amou pelo caráter, não pelo título. É exatamente o tipo de mulher que eu gostaria que você encontrasse se não fosse meu orgulho tolo me cegando completamente. Mas eu a perdi, mãe. Roberto confessou com dor. Menti para ela durante meses. Como ela pode me perdoar? Talvez não possa mesmo, Dona Anita disse com franqueza. Mas você precisa pelo menos tentar de verdade. Precisa ser completamente honesto desta vez, sobre tudo. Não apenas sobre quem você é, mas sobre por que mentiu, sobre o que sentiu, sobre quem você se tornou. 3 semanas após seu retorno, quando Dona Anita estava claramente fora de perigo, Roberto voltou ao Vale das Águas. Desta vez não fingiu ser ninguém além de si mesmo. Usava roupas simples, mas de boa qualidade. Viajou numa carruagem modesta, mas confortável. Chegaram ao entardecer de um sábado. A vila parecia diferente agora que todos sabiam quem ele realmente era. As pessoas olhavam com mistura de curiosidade, respeito e ressentimento. O trabalhador pobre que haviam acolhido revelara-se um aristocrata enganador. Roberto foi direto para a casa de Clara. Ela demorou minutos para atender, e quando abriu a porta, ele ficou chocado. Clara havia emagrecido visivelmente. Havia olheiras profundas sob seus olhos, e uma tristeza palpável envolvia toda a sua presença. Roberto, ela disse, voz neutra. Não esperava te ver de novo. Posso entrar? Preciso conversar com você sobre tudo. Não sei se é boa ideia. Por favor, Clara. 10 minutos apenas. É tudo o que peço. Se depois você quiser que eu vá embora para sempre, vou e nunca mais incomodo. Ela hesitou longamente, então abriu a porta. 10 minutos. Roberto entrou e sentiu a dor da lembrança. Tudo estava igual, mas parecia mais triste. Ele ficou de pé, sentindo que não merecia sentar. A verdade completa é essa. Ele começou. Sim, sou o fazendeiro Roberto Almeida.
Tenho fortuna considerável, terras extensas, posição social. Fiquei viúvo há 4 anos. Desde então, tentei criar Isabel sozinho, mas falhei em dar o amor que ela precisava. Todas as mulheres ricas queriam meu dinheiro, nenhuma amava minha filha. Foi quando tive a ideia de fingir ser pobre para encontrar amor verdadeiro. Clara ouvia em silêncio. Vim para cá com identidade falsa. Vivi como vocês vivem. Aprendi mais sobre mim mesmo em 4 meses aqui do que em 42 anos de privilégios. E então conheci você. Quando pedi você em casamento, cada palavra era verdadeira. Meu amor por você é real. Mas a base era mentira, e isso me torna um covarde. Vim pedir não seu perdão, porque não mereço, mas uma chance de provar que mudei. Clara ficou em silêncio longo. Você me machucou profundamente. Passei semanas me questionando sobre tudo. O que era real? O que era teatro? Lágrimas correram. E sabe o que mais dói? É que mesmo sabendo de tudo, mesmo sentindo essa traição, ainda amo você. Roberto sentiu esperança. Ele existe. O homem que se apaixonou por você é real. A diferença é o dinheiro, mas os sentimentos foram todos verdadeiros. Como posso ter certeza? Porque passei 3 semanas provando. Implementei mudanças reais na fazenda. Escolas, salários justos, casas melhores. Não falo apenas, mostro através de ações. Nas semanas seguintes, Roberto fez exatamente isso. Visitava regularmente, provando sua transformação real. Clara observava cautelosa, mas esperançosa. Após 6 semanas, Clara tomou sua decisão. Vou me casar com você, mas com condições. Quero dividir tempo entre a fazenda e aqui. Quero continuar trabalhando. Quero ser sempre eu mesma e, acima de tudo, honestidade total. Roberto aceitou tudo imediatamente. Eles se casaram na igreja simples do Vale das Águas, com toda a comunidade presente. Isabel segurava as alianças radiante. Quando Clara entrou, Isabel sussurrou alto: "Você está linda, mamãe." A festa misturou ricos e pobres sem distinção. Dona Anita, presente e recuperada, abraçou Clara. "Obrigada por fazer meu filho ser um homem de verdade." 3 anos depois, Clara estava grávida. Isabel era uma criança falante e alegre que ajudava nos projetos sociais. E Roberto era conhecido como o fazendeiro que trabalha de verdade. Ele havia descoberto que tirar a máscara da riqueza revelou quem ele realmente era, e que o amor verdadeiro só nasce da honestidade completa. E assim, chegamos ao final desta história que nos ensina sobre verdade e transformação. Se você gostou e quer continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Me conta aqui nos comentários. Você acha que Clara perdoou rápido demais ou ela fez certo em dar uma segunda chance? Sua opinião importa muito para essa comunidade que cresce todos os dias. Obrigado por estar aqui comigo e fazer parte dessa família. Até nosso próximo encontro.